Tabela periódica. A evolução histórica da tabela periódica, ou a necessidade da tabela periódica, se dá pelo seguinte. À medida que a ciência foi avançando, foi se descobrindo elementos químicos. E esse estudo avançou pelo século XIX. Por um acaso, foi nesse século também que começou a se estudar os modelos atômicos, né? Só que, dessas 5 opções aqui, as 2 últimas são as mais relevantes. Por quê? Porque as 3 primeiras tentou-se criar um padrão para os elementos químicos, só que esses padrões eles não se provaram muito consistentes. Só nessas 2 últimas. Por quê? Porque em 1871, a tabela periódica foi colocada em ordem de massa, o que não está exatamente errado, porque conforme você aumenta o núcleo do elemento, o seu peso vai aumentando. Então, quanto maior é um elemento químico, mais pesado ele é. Então, essa lógica é bem plausível para essa época, só que essa lógica de ordenar por massa, ela foi mudada para número atômico a partir de 1913. Então, já faz 99 anos que está nesse padrão e até agora a tendência é continuar, beleza? Então, a lei periódica diz o seguinte, que as propriedades dos elementos químicos são funções periódicas de seus números atômicos. Em português mais claro, o estudo dos elementos químicos, do seu comportamento padrão, é mais perceptível quando você coloca a tabela periódica e a ordena por ordem do número de prótons, por ordem do número atômico, tá? E está assim até agora. Nessa parte colorida aqui, vocês estão vendo as propriedades físicas, essa classificação física dos elementos. O hidrogênio e os gases nobres, eles que estão na coluna 18, eles têm propriedades bem distintas. O hidrogênio é gasoso e é fonte de energia, ele é explosivo. E é o elemento mais leve que tem. Os gases nobres, eles são gases, mas não reagem quimicamente com ninguém na natureza, a não ser em temperaturas elevadas. E o resto vai ser metal ou ametal. Nessa época aqui ainda tinha semimetal, só que hoje em dia não existe mais essa categoria semimetal. Ou é metal, ou é ametal. Beleza? E aqui, no caso, os metais e os ametais têm características distintas. Metais têm brilho próprio, ametais não. Metais conduzem bem calor e eletricidade, devido ao alto ponto de fusão e ebulição, eles demoram a derreter e demoram a evaporar. E os ametais geralmente não chegam a isso porque derretem e evaporam muito antes. Metal, você pode dar forma a ele ou formar fio, que é o maleável e dúctil, e o ametal é quebradiço. Um ametal sólido não é muito resistente à pancada, por exemplo. Metal tem várias aplicações, aqui você pode usar em moeda, joia, panela, carro, enfim, metais têm uma infinidade de aplicações, e os ametais já são aplicações diferentes, pólvora, pneu, borracha, plástico, combustível, né, já que petróleo e seus derivados só tem metal, enfim. Os semimetais eu vou pular porque já não existe mais essa categoria. Quanto à tabela periódica, a estrutura da tabela é o seguinte, cada quadrado desse vai ter algumas informações. O número sem vírgula é o número atômico, que é o número de prótons deles, beleza? Então, nesse ponto, tá tranquilo. Tem o símbolo deles, o símbolo ele tem uma letra maiúscula obrigatória, já comentei sobre isso no comecinho do ano, mas não custa reforçar agora, né? Então, tabela periódica, tem o símbolo, ele deriva do latim, às vezes vai coincidir com o nosso nome em português, em outras não. E no caso, primeira letra maiúscula. Se tiver outras, tudo minúsculo. O nome em português, no nosso caso, vai ter o nome relativo ao idioma, né? E a massa atômica aqui vai ter vírgula. Por que que vai ter vírgula se a gente viu que o número de massa é próton mais nêutron e é número inteiro? Porque a massa atômica é diferente do número de massa. Massa atômica, próton mais nêutron. Número de massa é a média aritmética de todas as versões do elemento, que a gente chama de isótopo. Então, se tiver um alumínio 26 e um alumínio 27, por exemplo,
e a maior porcentagem for do 27 ou do 26, aí vai ter uma... Aí você vai fazer a média aritmética de todas as versões. Esse aqui está 26,982. Então, o isótopo do alumínio que mais vai prevalecer em porcentagem é quem? É o alumínio 27, né? Tá bem, isso aqui é bem perto de 27. Dá para arredondar isso aqui? Dá. Desde que não seja 0,5, tá? Por exemplo, 26,1. Aí nos cálculos de química se coloca 26. 26,9. Aí vai colocar 27. Agora, se for 26,5, o meio exatamente, aí fica 26,5 mesmo, tá? São os 3 tipos de arredondamentos mais comuns em química. Quanto aos elementos, natural e artificial. Na natureza, a gente só encontra até o urânio, número atômico 92. Começa com o hidrogênio, que é o primeiro, tem um próton só. Cisurânicos, elementos que vêm antes do urânio, e do hidrogênio até o urânio, 92, a natureza fornece para a gente. Do 93 até o 118, são os transurânicos, ou seja, são produzidos pela humanidade e têm vida útil mais curta, geralmente. Os transurânicos, em geral, a maioria são radioativos com meia-vida relativamente baixa. Vamos para a próxima. Aqui temos a organização da tabela. Só um instantinho. Então, a tabela periódica ela é organizada entre períodos e famílias. Período significa quantas camadas eletrônicas os elementos têm, o que também indica o número da camada de valência. Essa camada aqui que está em azul é a 4ª linha de cima para baixo, é linha horizontal, ou eixo das abscissas, para quem preferir, eixo X, tá? Então, aqui na horizontal, eu estou na 4ª linha. Essas 2 linhas aqui separadas, elas estão, teoricamente, elas não contam como período, tá? Nessas linhas separadas, essa primeira aqui abaixo está no 6º período, é como se tivesse destacada daqui, dessa primeira lacuna, e essa última fileira é do 7º período, tá? Então, período só conta a região sem ser essa parte separada aqui embaixo. Então, como eu estava dizendo, isso significa o número de camadas eletrônicas, o que automaticamente também indica a camada de valência, porque no 4º período, a 4ª é a camada de valência. No 7º período, a 7ª é a de valência. Família tem a ver com eixo Y, ou coluna, ou vertical, tá? E aqui a definição é número de elétrons na camada de valência, ou principalmente os subníveis da camada de valência, tecnicamente. Ou então, para quem quiser gravar, onde termina a distribuição eletrônica, que aqui em cima já tem uma dica, mapeamento por subnível, né? Vamos lá. Então, aqui, todas as verticais vão ser grupos ou famílias. Aqui nós temos nomes para os tipos de famílias em especial. Já vou falar sobre isso. E aqui em cima, à direita, nós temos a formação por subnível. Então, se a distribuição eletrônica acabar em S, se acabar em S1, grupo 1. Se acabar em S2, grupo 2. Se acabar em D, o D ele vai de 1 a 10. E o D ele vai do grupo 3 ao grupo 12. Então, se você verificar a distribuição eletrônica, acabei em D6. Ele vai para o grupo 8. Por quê? Porque o primeiro da família é grupo 3. E o primeiro D de elétron é D1. Então, para eu saber o grupo para onde vai o elemento, é necessário só somar 2 unidades. Todos em D1 acabam em grupo 3. Todos em D2 acabam em grupo 4. E assim por diante. E em D12 vão ser todos aqueles que vão acabar no grupo 12 em D10. Em P de pato, ele vai de 1 a 6. E no caso, P1, todos grupo 13. P2, grupo 14. P3, grupo 15. E assim por diante, até fechar o grupo 18. E em todos os Fs, no caso,
E em todos os Fs, vai ser o grupo das famílias separadas. Comentando aqui os nomes, tecnicamente, nós temos elementos representativos, elementos de transição e transição interna. Esses de transição interna são esses dois separados aqui. Lantanídeos, todos acabam em 5F alguém. Aliás, perdão, todos acabam em lantanídeo 4F1, 4F2, 4F3, até 4F14. Beleza? E todos os Fs aqui estão no sexto período. Repara aqui no laranja, ó, tem o laranja na sexta linha horizontal. Esse laranja é a lacuna para todos esses elementos aqui. Isso quer dizer que todos os lantanídeos são do sexto período, tem 6 camadas, na distribuição vai aparecer um 6S2 em algum lugar. Beleza? E só vai diferenciar o F, F1, F2, F3, F4, assim por diante. Nesse laranja mais claro, estão os actinídeos, que estão no sétimo período, e terminam em 5F de 1 a 14. E, no caso, a camada de valência deles é um 7S2. Aqui na transição interna, como vocês podem ver, tem um NS2 antes. Esse N quer dizer o quê? A camada de valência. E a distribuição eletrônica deles termina sempre 2 antes, na transição interna. Transição é por conta de terminar antes da camada de valência, e aqui é chamado de transição interna porque ele vai terminar 2 camadas antes. Na transição original ou transição externa, que é esse bloco aqui do meio, espera aí. Que é esse bloco aqui do meio, a gente vai ter só os elementos terminados em D, de D1 a D10, e eles terminam sempre uma camada antes. Então, essa transição é a transição da distribuição eletrônica. Eles não terminam na camada de valência, eles terminam uma camada antes. Então, se acabar em 3D1, a camada de valência é 4S2. Se terminar em 5D8, a camada de valência é 6S2. Então, na transição externa, eles terminam uma camada antes, na transição interna, 2 camadas antes. Isso só vai permitir sexto e sétimo períodos para a transição interna, e na transição externa começa do 4º período até o 7º, beleza? Então, nomes especiais de família, lantanídeo e actinídeo para a transição interna. A transição externa são conhecidos apenas como metais de transição, basta dar o número do grupo, não precisa de grandes esforços. Agora, os elementos representativos, que eu vou falar aqui em cima, eles são representativos e têm essa classificação porque a distribuição eletrônica deles termina na camada de valência. E aí, qual que é a ideia? Antigamente tinha divisão entre grupos A e B, hoje em dia não é mais utilizada, já faz mais de 30 anos isso. Só que tem livros ainda, alguns livros ou PDFs de química ainda utilizam isso para facilitar. Qual é a ideia dos grupos A? Grupo A representativo, grupo B de transição. E o número do grupo A é o número de elétrons de valência, de 1 a 8. Lembrando que esse número foi substituído por 1 e 2 para os subníveis S, e para os subníveis P ele foi substituído de 13 a 18. Então, onde está 3A é 13, 4A, 14, e assim por diante. Os elétrons de valência são os mesmos, e vocês vão reparar aqui que a configuração de valência, ó, NS1, acabou em S1, metal alcalino. Acabou em S2, alcalino terroso. Acabou em P1, família do boro. Acabou em P2, família do carbono. Então, isso aqui é meio que uma memorização. Isso aqui é relativamente importante, porque tem questões que vão dizer esses nomes aqui
Um elemento metal alcalino, aí você já tem que saber que é grupo 1. Um elemento halogênio, halogênio grupo 17, e assim por diante. Então, tem esses pontos aí para se avaliar. Beleza? Então, é isso. Vamos lá, então. Já comentei as famílias, agora vamos falar das propriedades dos elementos. Beleza? E essa aqui, então, só para explicar de novo, é a ligação entre a distribuição eletrônica e a composição da tabela. De acordo com onde termina o meu elemento, eu consigo deduzir o período, de acordo com N, que é o número de camadas, já que o representativo acaba na camada de valência. Exemplo, acabou em P6, tem que ser gás nobre. Acabou em P5, halogênio. De acordo com o término da distribuição eletrônica, eles vão se estruturar nas famílias e o período a própria distribuição vai fornecer. Vamos lá. Aqui, então, já comentei de grupo B. Vamos lá, o que mais aqui tem interessante? Vamos lá. Aqui à direita, propriedades dos elementos. As propriedades, elas podem variar em duas situações, em propriedades aperiódicas e periódicas. As aperiódicas, elas não variam, elas só aumentam ou diminuem constantemente conforme o tempo. Então, a massa atômica. Massa atômica, ela aumenta permanentemente. Conforme você aumenta o número de prótons, o núcleo vai ficando mais pesado e a massa atômica dispara. Calor específico aumenta de outro tipo de função, mas o calor específico ele também aumenta de acordo com o número atômico. Então, essas propriedades aqui existem, mas são menos cobradas do que essas aqui, que as propriedades periódicas. Por que periódicas? Porque à medida que você avança no número atômico, elas vão aumentando, diminuem, aumentam, diminuem. Então, ocorre uma oscilação, uma variação de acordo com o tempo e com o número atômico. Varia o número atômico, depois de 8 números atômicos, sobe, depois desce de novo, sobe, desce de novo. Então, essa periodicidade tem a ver com o quê? Com a oscilação em si. O primeiro e um dos mais importantes é o raio atômico. O raio atômico ele cresce de acordo com o número de camadas, certo? Quanto mais camadas, aqui a seta para baixo está indicando, quanto mais camadas, maior o raio atômico. O que é o raio atômico na prática? É a distância média entre o núcleo do átomo e os elétrons mais externos. Então, quanto mais camadas eletrônicas um átomo tem, mais abaixo ele vai estar na tabela periódica. Primeiro período, só uma camada. Sétimo período, 7 camadas. Então, se eu comparar dois elementos químicos com períodos diferentes, o maior, ou o que tem mais raio atômico, é o que está mais abaixo. Isso é mais tranquilo. Então, o primeiro critério de verificação é essa seta aqui. Esse é o critério número 1. Quanto mais para baixo, mais camadas, maior o tamanho, maior o raio. Mas se eu comparar dois elementos químicos com o mesmo período, por exemplo, aqui no terceiro período, começa com o sódio, e um dos últimos aqui é o cloro. Os dois têm 3 camadas. Só que o sódio tem 11 prótons e o cloro tem 17 prótons. Quem é maior? É o sódio. Por quê? Porque conforme você vai no mesmo período avançando para a direita, o número de prótons aumenta. Como eu tenho mais prótons, a força de atração que eles vão fazer sobre a eletrosfera é maior. Então, digamos que aqui no sódio, as 3 camadas têm um espaçamento maior, porque aqui eu só tenho 11 prótons para fazer a força atrativa. E aqui no cloro, ou no argônio, né? Aqui no último, eu tenho 18 prótons.
eu vou continuar tendo 3 camadas. Mas como aqui existe um número de prótons maior, as 3 camadas vão ter um espaçamento menor entre elas. Lembrando que entre as camadas tem espaço vazio, já provado por Rutherford. Então, minha dica é comparar 2 elementos de períodos diferentes, quem está mais para baixo é maior. Vou comparar 2 elementos do mesmo período, quem tiver mais à esquerda é maior. Por que que é maior? Porque tem menos prótons para fazer a atração e aumenta o espaçamento entre as camadas. E se as camadas têm mais espaçamento, a distância entre o núcleo e os últimos elétrons também aumenta. Beleza. Próximo. Vou comentar as 4 principais, tá? Aqui, energia de ionização. Essas 3 próximas, elas são contrárias ao raio atômico, são inversas ao raio atômico. A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron do átomo no seu estado gasoso. Como eu tinha falado na última semana, a questão de Bohr é a questão de o átomo ganhar energia e os elétrons partirem para camadas mais externas. Só que, dependendo da quantidade de energia, os elétrons podem ser arrancados mesmo. Então, dá para arrancar elétron dos átomos? Dá, mas é necessário gastar energia para isso. A energia de ionização também é comentada como potencial de ionização. Beleza? E esse potencial é sempre energia gasta. Então, essas setas que vocês estão vendo aqui, é o seguinte, quanto mais para cima ou mais para a direita, mais energia vocês vão precisar gastar para remover esse elétron. E por que no estado gasoso? Não pode ser no estado sólido, por exemplo? Por que especificamente estado gasoso? Por conta da interação intermolecular. O estado sólido, no estado sólido, os átomos e moléculas estão muito juntos. Então, tem uma grande força de coesão. É difícil arrancar elétrons de átomos muito juntos, porque a integração entre eles é muito alta. Então, a ideia do estado gasoso é afastar as moléculas, é afastar os átomos o máximo possível, para que aí facilite a remoção do elétron. Tá? É mais por esse motivo. Bom, como vocês perceberam, as setas são exatamente ao contrário do raio atômico. Por quê? Aliás, uma coisa que eu não comentei, o raio atômico também é... Não, vou comentar depois. Então, energia de ionização. Quanto maior for meu átomo, ou meu elemento, mais fácil é remover um elétron. Por 2 motivos. Primeiro motivo, os átomos maiores têm mais camadas. Então, digamos que eu pegue o frâncio, que está aqui na 7ª camada, no 7º período. Ele tem 7 camadas eletrônicas. É mais fácil arrancar, estou falando de camada de valência, tá? É mais fácil arrancar um elétron do 7º período do que arrancar um elétron do 1º ou do 2º. Por quê? Porque esse elétron está na 7ª camada, bem distante do núcleo. Apesar de ser um elétron muito energético, ele está distante do núcleo. Isso significa que é mais fácil fazer a remoção. Já, por exemplo, o hélio, que está nessa ponta aqui, que é o primeiro gás nobre, ele só tem uma camada e essa camada tem 2 elétrons. Os 2 elétrons estão extremamente próximos do núcleo. Então, a energia que vai ser gasta aqui é a energia para vencer a atração do núcleo pelos elétrons, já que os prótons estão no núcleo. Então, conforme você vai diminuindo o tamanho do átomo, a força do núcleo perante os elétrons aumenta. E a energia gasta para compensar isso e arrancar o elétron também aumenta. Então, na prática, se eu comparar dois elementos de períodos diferentes, o elemento que estiver mais acima, ele vai gastar mais energia para ionizar. Beleza? E se eu pegar 2 elementos que estão no mesmo período, quem estiver mais à direita gasta mais energia para ionizar
do que o outro. Isso quer dizer, no caso do sódio e do cloro, que estão no terceiro período, o sódio ele é maior de raio atômico, então ele vai gastar menos energia para ter o seu elétron da camada de valência arrancado. E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, porém, a distância entre as camadas é menor, ele tem um tamanho menor. Isso quer dizer que ele vai ter um gasto energético maior para ionizar. A afinidade eletrônica é uma energia liberada, quando o átomo ganha um elétron no estado gasoso. Beleza? Ela é muito parecida com o potencial de ionização, só que o que ocorre? Aqui é uma energia liberada por conta da absorção de um elétron. Entendeu? Então, para remover um elétron, você vai gastar energia para isso. A energia é de fora para dentro. Quando um elemento incorpora o elétron, ele vai expulsar energia. Até por uma equivalência. Elétron, ele é considerado partícula e é considerado onda, tecnicamente. Então, quando você absorve um elétron, você também está absorvendo energia. Elétron também é energia. Então, para fazer um balanço energético, para você retirar o elétron, é necessária uma compensação energética. Você vai gastar energia para compensar o átomo, digamos assim. E quando um elétron, um átomo, ele libera um elétron, perdão, quando ele ganha um elétron, a energia, ele tem que liberar energia para ganhar um elétron e absorver para liberar o elétron em questão. Então, é praticamente o mesmo valor em energia, só muda o sinal dessa energia. Energia ganha, tipo 100 kJ para absorver, para liberar o elétron, e vou absorver o elétron, vai liberar, vai dar menos 100 kJ. O valor energético é o mesmo, e o critério também é o mesmo. Tá? Quanto mais acima, ou quanto menor for o elemento, menos energia vai ser liberada, e quanto mais para a direita, também. Perdão, mais energia vai ser liberada, e quanto mais para a direita também. Vocês estão vendo que os gases nobres não estão participando dessa propriedade. E isso é por um motivo muito simples, porque a afinidade eletrônica significa que um elétron vai ser absorvido. Qual que é o ponto aqui? A afinidade eletrônica ela vai aumentando conforme as setas indicam. Só que os gases nobres não têm afinidade por elétron. Esse é o ponto. Porque gás nobre não reage com ninguém, tecnicamente. Então, o gás nobre, arrancar elétron dele é difícil, mas ainda é mais fácil arrancar elétron dele do que incorporar, porque eles têm a camada de valência completa. Esse grupo aqui tem a camada de valência cheia. Então, se ela já está cheia, vocês podem tentar fazer a remoção. Já é difícil, por sinal. Mas tentar introduzir um elétron onde a camada de valência está completa, muito pior. Então, não existe afinidade eletrônica para os gases nobres. Bom, aqui tem a eletropositividade ou caráter metálico, que é a mesma coisa que o raio atômico, praticamente. Ou seja, é a tendência do elemento em perder elétrons. Então, quanto maior for o elemento, só lembrar de raio atômico, que ele aumenta para baixo nas famílias e, no mesmo período, o raio atômico aumenta para a esquerda. Então, a eletropositividade é a tendência do elemento em perder elétrons. Quanto maior for o elemento, mais fácil a perda, quanto menor, mais difícil. Evidentemente, os gases nobres também não vão perder elétrons de jeito nenhum, naturalmente. E a eletronegatividade é uma das mais importantes, principalmente para o assunto ligações químicas. Tá? As ligações químicas se baseiam muitas vezes na diferença de eletronegatividade. Eu vou voltar a falar disso quando eu falar de
ligação covalente, polaridade de ligação, isso tudo aí vai voltar. Então, essa propriedade aqui eu considero, junto com o raio atômico, a mais importante. Bom, ela mede a tendência do elemento em ganhar elétrons e define o seu caráter ametálico. Outra coisa, essa eletronegatividade aqui, e a eletropositividade também, por sinal, ela é medida ao se romper uma ligação química. Ou seja, os gases nobres não participam dessa propriedade e nem da anterior por conta disso. Gás nobre não faz ligação química de jeito nenhum. Gás nobre não participa de substância composta, é toda essa substância simples. E monoatômicas ainda. Só tem um átomo de gás nobre por mol, digamos assim. Então, a eletronegatividade mede a capacidade do átomo de ganhar elétrons depois que uma ligação química é rompida. E ela é inversa ao raio atômico. Quanto mais para cima nas famílias, maior a eletronegatividade. Por que disso? Por conta da atração do núcleo pelos elétrons. Conforme você diminui o tamanho do átomo, o núcleo é capaz de atrair elétrons externos também. Esse ganhar elétrons é elétrons externos. Elétrons externos são os elétrons das ligações químicas depois que elas se rompem. Quando uma ligação química é destruída, seus elétrons ficam livres para serem absorvidos, e aí os elementos mais eletronegativos vão ter essa facilidade. O primeiro e mais eletronegativo é o flúor. Recomendo memorizar pelo menos os 4 primeiros, tá? Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. São os 4 elementos mais eletronegativos. Quanto ao carbono e ao hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, mas é um pouco só. A ligação entre carbono e hidrogênio é considerada sem diferença, praticamente. Que mais? E a escala de eletronegatividade vai de 0 a 4. Jaqueline? Vai de 0 a 4. Essas são as 4 propriedades principais, então. Não preciso comentar mais. E aqui, então, no próprio PDF, nós vamos ter exercícios, tá? Aqui vou mostrar eles para vocês. São 10 na prática. Tá? Os primeiros têm a ver com a distribuição eletrônica e com a tabela. Beleza? Tem 6 exercícios aqui na penúltima página. E na última, nós temos deveres de 7 a 10. Tranquilo? Então, é isso.